Fim de ano chegou e as principais ligas europeias deram uma pausa aí pro Natal, pro Ano Novo, as festas de fim de ano. E se você não sabe como que tá a situação por lá, nas 7 principais ligas, quem tá em primeiro, quem tá decepcionando, quem tá na zona de rebaixamento, fica tranquilo que eu vou te atualizar aqui nesse vídeo. E já começo por aquela liga que não parou e não para nunca, que é a Premier League, considerada aí a maior e melhor liga de futebol do mundo, né? E a Premier League, se você não sabe, tem o tal do Boxing Day, hoje é dia 28 de dezembro, tá rolando ainda. Ontem tivemos aí alguns jogos espetaculares, como sempre, e vem pra cá que eu vou te mostrar como é que tá a tabela por lá. Bom, já me chama a atenção, né, entre os 4 primeiros times aqui, o Liverpool tá em primeiro com 42 pontos, tem os seus 19 jogos, e olha aqui, ó, não perde. O time, na verdade, só tem uma derrota na competição, o Liverpool, hein? E nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Ainda assim, foram empates ali não considerados tropeços. O time tá com 42 pontos. Passou o Arsenal, que andou dando umas tropeçadas aí, perdeu, empatou os últimos jogos. Dos últimos 5 jogos venceu 3. Só tem 2 derrotas na competição e tá ali lutando ponto a ponto com o Liverpool. Só que já que chama atenção é o Aston Villa, que nunca é cotado para estar ali pelo menos entre os 4 primeiros e tá em terceiro, chegou a estar líder, né? Perdeu o último jogo ontem, tomou uma virada espetacular do United, estava vencendo por 2-0, levou um 3-2 no segundo tempo, perdeu a chance de reassumir aí a liderança, né? Ia ficar na vice-liderança um pontinho atrás do Liverpool, mas perdeu. Outro time que chama atenção e muito é o City, está em 4º lugar, né? E se tu for ver bem, nos últimos 5 jogos o time venceu 2, perdeu 1, empatou os outros 2, tropeçou. Principalmente o tropeço contra o Crystal Palace em casa, quando o time estava vencendo por 2-0 e tomou 2 gols ali no segundo tempo, um inclusive sendo no último lance de pênalti, né? E aquele foi o último jogo antes do City partir para ganhar o Mundial de Clubes. Na volta ontem derrotou o Everton, fora de casa de virada também, por 3-1. E tá ali continuando na briga. Isso de certa forma preocupa um pouco quem tá na parte de cima, já que o City é o grande favorito a conquistar aí o 4º título consecutivo e os 4 sob o comando do Guardiola. Em quinto ali buscando uma vaguinha, hoje terminaria na pré-Champions ou na Liga Europa, não me lembro. O Tottenham com 36 pontos, está fazendo ali o que sempre se espera dele, que é ficar pelo menos entre os 6 primeiros. Abaixo está o United, que vem aí fazendo péssimos jogos, uma fase terrível. Ficou em último lugar no seu grupo na Champions League. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu aí apenas 2, incluindo essa última vitória de ontem de virada em cima do Aston Villa, que foi uma vitória assim, ó, daquelas. Descendo um pouco mais a tabela, quem está decepcionando é o Newcastle, que também ficou em último no seu grupo na Champions League e está em 8º lugar. E olha aqui, ó, se tu for ver bem, nos últimos 5 jogos, o time perdeu 4. Perdeu 4 dos últimos 5 jogos, venceu um só. E tá na 8ª colocação, olha, decepção total. Mais do que o Chelsea, que tá em 10º lugar aqui. E perdeu também nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu apenas 2. Ontem voltou a vencer. Mas ainda assim, 10º lugar é decepcionante pro time lá do Maurício Pochettino. Chelsea também não dá sinais de melhora de jeito nenhum, hein? Então não sei o que vai ser do Chelsea daqui pra frente. Já que o time fez má campanha, inclusive no ano passado, e esse ano continua mal das pernas, hein? Descendo um pouco mais aqui a tabela, quem tá na zona de rebaixamento é o Luton Town, que acabou de subir, o Burnley e o Sheffield United tá na lanterna. Esses times estão dando sinal também de que vão cair. Já o Everton, que começou com tantos pontos atrás, né, por causa de uma punição lá, acho que 10 pontos se eu não me engano, já conseguiu sair da zona de rebaixamento e ontem deu muito trabalho pro City, hein? Acabou perdendo em casa por 3-1, mas se for ver bem, o time que vinha numa boa pegada aqui com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, perdeu os últimos 2 e agora vai ter que, né, passar aí essa virada de ano, tendo que se preocupar, a não ser que vença o próximo jogo que vai acontecer ainda esse ano, senão o time corre risco aí de voltar para a zona de rebaixamento. Agora vamos para a Espanha aqui, lá quem vai quem vai virar o ano, na liderança é o Real Madrid, que conseguiu igualar a pontuação do Girona, né, que estava na frente, tropeçou, empatou no último jogo. Só que o Real ganha ali no saldo de gols, tem 28 contra 21. Olha que o Girona marcou mais gols do que o Real Madrid, mas também levou mais, né? A diferença é muito grande aqui. E a diferença de 7 gols de saldo, o Real Madrid vai virar o ano na liderança. Mesmo assim, o Girona continua sendo a maior surpresa entre as principais ligas da Europa, hein? Em terceiro está o Atlético de Madrid, em quarto o Barcelona, pontuação igual, 38 pontos. O time do Xavi e o time do Simeone. E em quinto, o Atlético de Bilbao. Em sexto, a Real Sociedad. Descendo mais aqui, você tem os outros times aí. O Sevilha na 15ª posição com 16 pontos ali, lutando para
não passar o sufoco que passou na temporada passada, mas pelo jeito vai ter que viver isso aí de novo, hein? Perdeu o último jogo e por pouco aí poderia até dormir aí na zona de rebaixamento, se não fosse o tropeço do Cádiz, que empatou os últimos 5 jogos, e também a derrota do Celta de Vigo, que está na zona de rebaixamento, junto com o Granada e o Almeria. Na Itália, quem está na liderança, e muito bem na liderança, é a Inter de Milão, que agora já abriu 4 pontos do segundo colocado, que agora é a Juventus, já estava, né? 44 pontos contra 40, e se tu for ver bem aqui, a Inter venceu dos últimos 5 jogos, venceu os últimos 4 consecutivos, e se mantém bem. Se o time não aprontar nessa virada de ano aí, acredito que tem tudo para voltar a ser campeão a Inter de Milão. A Juventus que está sem competição internacional esse ano, ficou na vice-liderança, continua ali avistando a Inter, e o Milan está bem atrás com 33 pontos. Mas a grande surpresa aqui, para mim, duas, né? O Bolonha está aqui com 31 pontos, surpresaça, venceu nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1, 5 jogos sem derrotas, uma boa pegada do time que vai e bem aí passar a virada do ano em 4º lugar, e a Fiorentina que está em 5º lugar, né? Mais abaixo você tem a Roma e o Napoli, atual campeão, que esse ano aí parece que vai ficar chupando o dedo, pelo menos em termos de conquista de títulos, então vai brigar aí por uma vaga na próxima Champions League, né? A Atalanta e a Lazio tá mais abaixo, descendo um pouco mais para a zona de rebaixamento, a gente tem o Cagliari, tem o Empoli e a Salernitana, que esse ano parece que vai. Indo para a França agora, o campeonato francês, o PSG está na liderança para 0 surpresas. O time que só perdeu um jogo, 2-17, né? Vai vencer mais um campeonato. Até perdi as contas de quantos campeonatos venceu nos últimos 10 anos. E o time está 5 pontos de vantagem do vice-colocado, que é o Nice. O Mônaco está um pouco mais atrás com 33. Tá aí o Bretois, eu acho que é o nome desse time, está com 31. O Lyon está mais abaixo, o Olympique, o Lens, né? Aí lá embaixo, surpresa negativa, é o Lyon com... Perdão, aqui é o Lille, tá? O Lyon tá lá embaixo com 16 pontos, beirando a zona de rebaixamento. Preocupante a situação desse time aí, hein? Na zona de rebaixamento tá o Toulouse, o Lorient e o Clermont. E assim tá o campeonato francês antes da virada do ano. Indo para Portugal, nada de Benfica e nada de Porto. Quem tá na liderança é o Sporting com 1 ponto. E olha que o time perdeu nos últimos 5 jogos, apesar de ter vencido 3, perdeu 2. Poderia estar alguns pontos à frente aí, mas vai para a virada do ano na liderança. O Benfica está mais atrás com 33 e o Porto com 31 pontos, perdeu o último jogo aí. E mais ali o Braga, que sempre está ocupando a 4ª posição no Campeonato Português nos últimos tempos. Nenhuma surpresa no meio da tabela, como sempre. E lá embaixo, Rio Ave, Gil Vicente e o Chaves. Parece mesmo que vão estar aí rumo à 2ª divisão. Ainda tem muitos jogos pela frente ainda, óbvio. São 34 rodadas já no Campeonato Português, já foram jogadas aí 14, 15, né? E na Bundesliga, lá na Alemanha, quem tá na liderança é o Bayern, mas não é o Bayern de Munique, é o Bayer Leverkusen aí, do Xabi Alonso. O time tá encantando com o seu futebol eficiente e de certa forma até mais leve, né, em comparação ao futebol alemão. E o time não perdeu nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 nesses últimos 5, ao contrário do Bayern, que apesar de ter vencido 4 nos últimos 5 jogos, perdeu 1 nessa meiuca aí. 42 pontos contra 38, resta saber se na reta final o Bayer Leverkusen vai entregar a paçoca como o Borussia tem feito nas últimas edições da Bundesliga. O Stuttgart, um time que eu gosto muito na Alemanha, tá lá com 34 pontos, um acima do Leipzig, e a surpresa negativa até agora tem sido o Borussia Dortmund, que nos últimos anos brigou pela vice-liderança, brigou até com o título ali com o Bayern de Munique, tá na 5ª colocação nos últimos 5 jogos. Venceu 1, perdeu os últimos e tropeçou nos últimos 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Mais abaixo o Frankfurt, a Eintracht de Frankfurt, que algumas temporadas atrás foi campeão da Liga Europa. E aí a gente vai descendo mais para baixo, o União Berlim, que estava disputando aí a Liga dos Campeões, foi bem no ano passado. Esse ano tá muito mal, não sei o que houve com o time que acabou de sair da zona de rebaixamento. Quem tá lá é o Mainz, o Colônia e o Darmstadt, que acabou de subir. E para encerrar o campeonato holandês, a Eredivisie, que é a liderança, e para mim o título já tá nas mãos aí do PSV, porque olha só, gente, 16 jogos, 16 vitórias, nada de empate, nada de derrotas. O time marcou 56 gols e levou só 6 gols. O PSV aqui tá parecendo... O PSV aqui tá fazendo o campeonato holandês parecer, sei lá, um campeonato aí de outro país mais fraco, né? 10 pontos acima do Feyenoord, que é o atual campeão, que chegou a estar
né, brigando ali, disputando a liderança, mas não ameaça mais não, eu acho, hein? Não tem como não. Em terceiro tá o Twente, em quarto a AZ Alkmaar, e em quinto a grande surpresa tá o Ajax, porque o Ajax chegou a estar na lanterna da competição do campeonato holandês e hoje já se recuperou e está na quinta colocação, e é uma surpresa para os dois lados, tanto para o time que estava na lanterna e agora está em quinto, quanto que o time que sempre aí é considerado favorito no campeonato holandês e que nos últimos tempos tem feito fiasco atrás de fiasco. E lá na zona de rebaixamento está o RKC, o Volendam e o Vitesse. Então foram essas as informações sobre o futebol europeu. Só fiz esse vídeo para atualizar vocês. Se ele tem sido útil para você, se foi útil para você esse vídeo aqui, deixa aquele like, por favor. Também segue o PFC, o Planeta Futebol Clube, se você não conhece o nosso canal. Fica ligado com o sino das notificações. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo bem rápido aqui, só informativo mesmo, tá? Amanhã tem mais vídeos. Valeu e até a próxima.